Olá, pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana Naar, professora de Biologia. Estamos no módulo de Metabolismo Energético. Nessa videoaula a gente vai começar a falar sobre a fotossíntese. Fazer uma visão geral sobre ela. Olha só, quem faz fotossíntese? As plantinhas, certo? Os vegetais fazem fotossíntese, ok. O que é a fotossíntese? É a transformação de compostos inorgânicos em compostos orgânicos, acoplando a eles a energia vinda da luz. Então, na verdade, a gente pega 6 moléculas de CO2, mais, atenção, 12 moléculas de água, formando uma molécula de glicose, mais 6 moléculas de água, mais 6 moléculas de oxigênio. Por que eu chamei a atenção de vocês? Na verdade, os alunos, eles associam a fórmula da fotossíntese como sendo 6 moléculas de água, mais 6 CO2, dando glicose, mais 6 de oxigênio. Mas não, galera, por quê? Foi descoberto que todo o oxigênio que é formado durante a fotossíntese não é proveniente da molécula de CO2, e sim da molécula de água. Então, por muito tempo, eles tentaram entender como que você formava 6 moléculas de oxigênio tendo apenas 6 átomos de oxigênio, já que a fórmula seriam 6 moléculas de água, ok? Então, eles chegaram à conclusão de que, na verdade, para a realização da fotossíntese é utilizada 12 moléculas de água. Mas, como são produzidos também 6 moléculas, e lembrando da estequiometria da química, 12 com 6, se estão de lados opostos, a gente pode cortar. Então, a gente acaba mostrando o produto final da fotossíntese como sendo 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de água, originando uma glicose mais 6 moléculas de oxigênio. Então, a gente acabou omitindo o produto dessas 6 moléculas de água que são originadas a partir da fotossíntese, ok? Mas lembrando novamente, todo o oxigênio que é formado durante a fotossíntese é proveniente da molécula de água, ok? E os carbonos da molécula de CO2 vão ser os carbonos que vão constituir a glicose. E aí, então, a gente tem a transformação desses compostos inorgânicos em composto orgânico. Se vocês pararam para reparar, é o caminho inverso da respiração, que está lá no iniciozinho desse módulo sobre metabolismo energético, né? A respiração é o contrário. A gente vai pegar a molécula de glicose, vai reagir com oxigênio, né? Utilizando água, e vamos ter como produto final as 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de água. Como são 6 produzidos mais 12, são 6 utilizados mais 12 produzidos, então a gente corta e a gente mostra como 6 moléculas de CO2 e 6 moléculas de água, ok? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a respiração é um fenômeno oposto, né? Onde os compostos orgânicos são reduzidos a compostos inorgânicos, ok? Então, na primeira parte desse módulo, a gente viu o que acontece na respiração, e nessa parte a gente vai ver, então, como que as plantas, elas conseguem realizar esse fenômeno fisiológico, que é a fotossíntese. Para falar de fotossíntese, eu preciso relembrar para vocês o cloroplasto, que é a organela responsável pela realização de tal fenômeno. Então, olha lá, o cloroplasto, assim como a mitocôndria, também tinha uma dupla membrana, não é isso? E lá dentro da segunda membrana, a gente tinha o tilacoide, que são essas unidades aqui, né, que formam tipo moedas. Por isso que a gente chama até de tilacoide, que é como se fosse um estoque, um local de estoque dessa planta. Estoque de quê? De clorofila. Então, é lá dentro do tilacoide aonde a gente vai ter a clorofila. E a parte externa, né, que seria então o líquido gelatinoso que preenche essa dupla membrana, a gente está chamando de estroma. Ok? Então, a gente tem essas duas regiões importantes do nosso cloroplasto. O estroma, que é essa região de fora, e os tilacoides, que vão guardar a clorofila, a grande estrela da aula de fotossíntese.
A clorofila, ela nada mais é que um anel complexo formado a partir de, circundando, na verdade, um átomo de magnésio, ok? Então, a gente tem esse átomo de magnésio no centro e a gente tem uma cadeia carbônica hidrofóbica circundando, formando um anel em volta desse magnésio. Qual é a função da clorofila? Ela é que é a responsável por absorver a energia luminosa. Então, ela pega os elétrons, a energia que vem a partir do Sol e consegue acoplar nas moléculas para a formação, então, da glicose. Elas absorvem principalmente a luz no comprimento azul. Então, aqui no espectro de luz, mostrando para vocês onde ficam os maiores picos da luz azul, né? E a luz vermelha. São as principais luzes que ela consegue absorver proveniente da energia do Sol. Já o espectro de cor verde, se vocês olharem aqui no gráfico, é muito baixo em relação à clorofila. Por isso que ela reflete, na verdade, a cor verde. Ela não consegue absorver esse comprimento de onda. E aí, a fotossíntese, então, ela é dividida em etapas, ok? A gente tem duas grandes etapas. A etapa 1, ou fase clara, né? Que são onde a gente precisa das reações luminosas. Aonde que acontece a fase clara? Nas membranas do tilacoide, aquela região onde eu falei para vocês em que a gente encontra a clorofila. A energia solar vai ser capturada e armazenada temporariamente em pequenas moléculas especializadas. Aí, na fase escura, que é a segunda etapa da fotossíntese, a gente tem as reações de fixação do carbono. É onde a gente realmente vai captar o carbono. Essas reações, elas acontecem no estroma, que é aquela parte que preenche lá a membrana interna. Essas moléculas, elas vão ser usadas no processo de fixação do carbono para a produção do açúcar a partir do CO2. Então, olha só o que vai acontecer. A gente tem o cloroplasto, certo? A gente tem a energia da luz, a água entrando, beleza? E aí, a gente tem a etapa fotoquímica acontecendo. Nessa etapa fotoquímica, a gente tem a produção também de oxigênio. O oxigênio ele acontece a partir da fotólise da água. A água ela é quebrada a partir da luz, e aí os hidrogênios, como são energia, são aproveitados pela etapa fotoquímica, e o oxigênio, então, que não vai ser aproveitado, é liberado para o meio externo. Só essa etapa fotoquímica aqui, só o fato de eu captar a energia da luz e ela ser absorvida pela clorofila, essa energia já me dá energia suficiente para formar ATP, e os hidrogênios da água, então, vão ser carregados pelo NADPH. Nossa, NADPH está me lembrando NADH. Pois é, ele é a mesma coisa que o NADH. A função dele, a finalidade dele é a mesma, que é aceptor de elétrons, é carregar esses hidrogênios, ok? Só que como a gente tem uma molécula diferente na planta, essa molécula ela tem um fosfato a mais, então a gente representa como NADP, ao invés de só NAD, ok? E aí, quando ele está com os hidrogênios, a gente chama então de NADPH. E aí a gente tem a etapa química, que não precisa acontecer no claro, né? Ela indiretamente precisa da luz, porque ela precisa do ATP e do NADPH, que são produzidos na fase clara. Mas ela mesmo não precisa acontecer no claro, ok? Nessa etapa química, as moléculas de carbono, de CO2, elas vão sendo absorvidas, né, no estroma, e vão sendo acopladas a ela o ATP e o NADPH, e os hidrogênios, a energia desse NADPH, para a formação, então, da C6H12O6, ok? Galera, obrigada pela atenção de vocês. Fica comigo para a próxima aula, que a gente vai continuar falando sobre a fotossíntese.